Se você já comprou todas as espátulas de alisamento que existem no mercado e mesmo assim o seu bolo não fica lisinho, muito provavelmente esse erro pode estar acontecendo por causa do ponto do chantininho. Então, se você tem dúvidas quanto ao ponto correto do seu chantininho, estabilização, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo como deixar o seu bolo lisinho. Eu sou Vanessa Machado e eu compartilho experiências adquiridas ao longo desses 15 anos trabalhando com confeitaria. Eu vou começar mostrando para vocês aonde é que está o meu chantilly agora. Só um minutinho. O chantilly que eu vou utilizar nesse vídeo aqui é o Norcal. Como que a gente vai armazenar esse chantilly? Você chegou da loja que você comprou, né? Geralmente ele está na prateleira, então você vai guardar ele, você vai conservar esse chantilly na geladeira, tá? Sempre na geladeira. Para você conseguir utilizar ele tem que estar no mínimo 12 horas refrigerado. E também para garantir, né, que você consiga um ponto mais rápido e mais eficiente, eu sempre coloco ele uns 20 minutinhos antes de utilizar no congelador, tá? Só não pode esquecer, porque depois que esse líquido aqui congela, você não consegue mais utilizar, ele não dá o ponto mais legal como a gente precisa, tá bom? Então, coloca o despertador para você não esquecer, tá bom? Sempre que a gente tira ele do congelador, é bom a gente dar uma chacoalhada pra gente homogeneizar esse líquido. E aí a gente já vai utilizar. Eu tô aqui com a minha batedeira, né? E com o uso da balança, a gente vai pesar. A receita, né, vai estar na descrição desse vídeo, juntamente com o link pro meu canal Profissão Confeiteira. Aliás, o meu grupo no WhatsApp, se você quiser participar, para ficar por dentro de todas as dicas que eu estou compartilhando. Mas aqui na balança eu tô colocando 500 gramas de chantilly gelado e 50 gramas de leite ninho instantâneo, leite em pó ninho instantâneo, tá? Só isso. Antes de já colocar para bater na batedeira, eu vou já dar uma misturada aqui antes, né? Com a própria mão, com o batedor. Já misturei, olha só. E agora eu vou colocar para bater na velocidade alta, tá? É essa forma que eu utilizo para bater o meu chantininho e eu tenho conseguido resultados ótimos fazendo dessa forma aqui. O batedor que eu tô utilizando aqui é o batedor Globo e eu vou colocar para bater em velocidade alta até o ponto de buraco, que é aquele ponto onde o chantilly sobe para as laterais da tigela da batedeira, mas eu vou mostrar para vocês direitinho, tá bom? Fez um barulhinho estranho aqui, quem é confeiteira já sabe o que é. É quando os arames do nosso gancho não estão colocados da forma correta. Então a gente sempre dá uma arrumadinha que às vezes esses arames saem fora do lugar e a batedeira faz um barulho e a gente que já tá acostumado, a gente já sabe que barulho é esse. Vamos bater. Desliguei aqui a batedeira e eu vou mostrar pra vocês qual é o ponto, tá? Vou só tirar o gancho daqui. Ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês legal. Olha só. Vocês percebem que formou um buraco? O chantilly subiu todinho das laterais da tigela e formou um buraco. Esse é o ponto correto para você começar a estabilizar esse chantilly. Uma dica que eu dou para vocês que trabalham, que fazem bastante bolo, né? A parte de estabilização desse chantininho, né, de hidratação, é uma parte que cansa bastante. Então, se você tem muitos bolos para decorar, você pode fazer esse processo antes, 2 horas antes, ou até mesmo de um dia para o outro. Que isso, além de te fazer ganhar tempo, vai facilitar muito o seu trabalho. Você vai perceber que na hora de fazer a hidratação desse chantininho,
o processo vai ser bem mais rápido, tá bom? Eu vou pausar esse vídeo só para me limpar a bancada, pegar uma outra tigela, transferir esse chantininho e a gente começar a estabilizar, tá bom? Voltei aqui, o chantininho continua aqui na tigela, eu deixei ele aqui só para mostrar para vocês que é o mesmo, tá? Olha só como ele tá firme, é isso que eu queria mostrar para vocês, ele fica bem duro mesmo. E bem cheio de ar, né? É esse ar que a gente tem que tirar pra gente conseguir alisar o bolo depois corretamente. Eu gosto sempre de utilizar uma tigela grande na hora de fazer a hidratação desse chantininho, tá bom? Qual é o momento em que eu vou começar a fazer a hidratação e estabilização desse chantininho? Pouco tempo antes de começar a cobrir o seu bolo, tá? Esse é um processo que você não pode adiantar, né? Eu vou deixar já ele estabilizado, hidratado para me utilizar no dia seguinte. Você vai só perder tempo, porque no outro dia ou ele pode perder o ponto ou você pode ter que fazer o processo todo novamente, tá? Então, quando chegou o momento de você cobrir o seu bolo, já deixa tudo que você precisa perto de você, porque dependendo do ambiente que você estiver, se você demorar muito, você vai perdendo o ponto dele, né? Se tiver muito calor, por exemplo, você pode ter que estar reidratando novamente e, consequentemente, acaba perdendo o ponto, tá bom? Então, começa o processo de hidratação pouquinho tempo antes de cobrir o bolo. Já deixa o bolo no jeito, já deixa o seu cake board no jeito, para você não perder tempo, tá bom? Então, eu tô com a balança aqui embaixo porque eu sei as quantidades que eu preciso para cada bolo que eu vou cobrir. Então, eu já vou pesar aqui a quantidade que eu preciso. Eu vou cobrir um bolo de 15 centímetros. E eu já vou deixar a quantidade que eu preciso aqui. Sempre a gente deixa um pouquinho mais, né? Mas é bom a gente saber a quantidade para que você não fique perdendo tempo, tendo que fazer o processo novamente. Então, ele está aqui. Vou mostrar para vocês como ele está agora. Olha. Cheio de ar, cheio de bolhas. Poroso. Essa é a palavra certa. Poroso. Então, se você fizer o processo que eu falei de adiantar esse batimento um dia antes ou horas antes, algumas vezes pode acontecer de você praticamente não precisar usar nenhum tipo de calda para chegar no ponto, porque isso adianta o seu processo. Então, antes de começar a colocar a calda, você sente ele, né, dependendo do tempo que fizer, que você bateu, você mexe, sente ele, tá? Detalhe importante, o que é que eu vou utilizar para hidratar o meu chantininho? Eu vou mostrar aqui para vocês algumas opções. Aqui eu tenho uma calda à base de leite condensado e água. Você pode sim utilizar uma calda desde que ela seja neutra, né? Porque se a gente coloca sabor aqui em cima desse chantininho, a gente tira o sabor dele, que é neutro, e pode ficar um gosto ruim. Então você pode utilizar uma calda, mas desde que ela seja neutra. A calda funciona bastante para a maioria dos processos, tá bom? Outra opção, aliás, a mais utilizada, é o leite condensado, né? Eu coloquei o leite condensado aqui nessa bisnaga e também serve para hidratar. Detalhe importante, sempre que você for colorir esse chantininho, você primeiro dá o tom da cor, depois você começa a hidratar. Porque o corante, ele também é líquido, né, em gel geralmente, e ele também vai funcionar como um hidratante, né, para esse chantininho. Então, você tem que sempre começar pela cor. O meu bolo é rosa, primeiro eu chego no tom de rosa, depois eu começo a hidratar. Meu bolo é vermelho, primeiro eu chego no tom de vermelho, depois eu começo a hidratar. Então, a regra sempre é, quanto mais corante, menos calda. Quanto menos corante, mais calda. Por exemplo, vamos supor que eu fosse fazer um bolo rosa. Primeiro eu ia dar o tom de rosa e depois eu ia começar com a minha calda ou com o meu leite condensado, tá bom? Guardem muito bem essa regra. Nesse caso aqui, eu vou utilizar leite condensado, tá bom? Porque eu percebi ao longo dos meus testes aí que quando eu preciso decorar um bolo de um dia para o outro, o leite condensado funciona melhor, né? O meu bolo aguenta mais tempo na geladeira, perfeito, sem rachar. Então, eu prefiro estar usando leite condensado. Foi uma coisa que eu percebi ao longo dos meus testes aqui.
Mas você vai utilizar bolo, já vai fazer, já vai entregar, ou não vai precisar ficar muito tempo na geladeira, a calda funciona muito bem. Isso daí é teste, tá? Você vai fazer os seus testes, vai ver como que funciona pra você, tá bom? Até porque essa questão de rachar, não rachar, envolve muitas outras questões que eu não vou falar aqui agora, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Então vamos lá. Olha só. Leite condensado, a gente vai aos poucos, a gente tem que ir sentindo, tá? Aqui não vai ser um processo demorado. Porque tem uma quantidade pequena, né? Coloquei mais ou menos 350 gramas aqui do chantilly. Então, a gente vai mexendo, a gente vai amassando e assim a gente vai tirando toda essa porosidade que ele estava. Não é mexer, 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 bater e deixar isso aqui virar um creme. Não é isso. Ele vai continuar firme, porém ele vai ficar liso para você poder aplicar no bolo. Existe um processo também que pode te ajudar muito quando você tem uma quantidade muito grande de chantininho para estabilizar, para alisar. Você pode usar o batedor raquete da sua batedeira para fazer esse processo, né? Porque é um trabalho que cansa. Aqui eu tô fazendo mais ou menos 350 gramas, mas e quando você tiver vários bolos para decorar, né? Aí não há braço que aguente. Esse processo ajuda bastante. Mas se você nunca fez, se você ainda fica na dúvida, fica insegura ao ponto, começa fazendo na mão, porque aí você vai sentindo, vai conhecendo o chantilly. E daí, quando você já tiver craque nesse processo aqui, você pode ir fazendo o teste com o batedor raquete, tá bom? Já cheguei no ponto, eu vou mostrar pra vocês a diferença, né? Vocês viram como é que estava antes. Ele estava bem poroso e agora ele está mais lisinho, olha, é assim que a gente quer. Percebam que ele está liso, mas ele está firme, ó. Tô chacoalhando e ele demora a cair, tá bom? Não é um ponto que você vai levantar e ele vai escorrer, vai ficar mole. Não é esse o ponto, tá bom? Maravilha, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem outros vídeos aqui no canal. Na descrição do vídeo tem a receita, né? As proporções que eu fiz desse chantininho aqui. Também tem um link pro meu grupo Profissão Confeiteira, onde eu compartilho todas as novidades, tutoriais, enfim. Se você tiver interesse, clica lá no link que tá na descrição do vídeo, tá bom? Beijo!